Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Palavras pro Teu Coração. É uma honra receber você aqui. Eu tô meio sumidinha nos últimos meses, né? Mas voltamos com tudo pela graça do Senhor Jesus, amém? Então, um beijo no teu coração, né? No dia de hoje eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração, uma palavra profética sobre a tua vida. Mas, antes de qualquer coisa, já se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com alguém, porque a palavra de hoje vai com certeza abençoar e transformar e tocar a tua vida em nome de Jesus, amém? Um beijo no teu coração e bora pro devocional de hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje a palavra vai falar muito comigo e vai falar com você. Eu tenho vivido dias e tenho visto dias que nós estamos vivendo em guerras, em batalhas espirituais. Nós temos visto os homens e mulheres de Deus passando por uma pressão muito grande e nada mais do que viável e uma palavra pontual nesse tempo do que falar sobre batalha espiritual, guerras espirituais, né? Nós temos visto os homens e mulheres de Deus sendo omissos com aquilo que Deus, né, ordenou e outorgou para que nós viéssemos fazer. E no dia de hoje eu quero liberar essa palavra porque eu também passei por isso. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração e liberar essa palavra nesse lugar sobre a tua vida. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor é aquela que traz vida, é aquela que traz a abundância dos céus, amém? E o vídeo devocional de hoje, nós vamos falar sobre Elias, o grande homem de Deus, o grande profeta do Senhor. E essa palavra breve que vai ser tocada no teu coração, nós vamos falar sobre a força no deserto e o fogo do avivamento. Amém? O profeta Elias, eu me identifico muito com ele, porque dentro do ministério profético eu me enquadro muito bem. E de tempos em tempos, né, todos os profetas, e se algum profeta for ver esse vídeo devocional, eu quero que você comente aí, né, nos comentários e fale comigo quais são os níveis de batalhas espirituais que você tem enfrentado, principalmente nesse tempo. Nós vemos que portais demoníacos estão sendo abertos pelos 4 cantos da terra. Pelos 4 cantos da terra nós temos visto portais em todas as esferas. Todas as esferas, e quando eu digo esferas, eu digo nas esferas da sociedade, nas esferas dentro da igreja, nos 5 ministérios dentro das igrejas. Nós vemos portais sendo abertos por má condutas, por idolatrias e por tudo aquilo que Deus abomina e Deus detesta. E os verdadeiros profetas, ou a sua grande maioria, tem sofrido e tem sentido sim essa pressão, né, nas regiões celestiais, e tem sentido isso no mundo físico também, amém? Eu gostaria de ler com você o livro de 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 19, que tem aqui nas minhas anotações, eu quero ler com você. Ele disse: dai-me o teu filho. Tomou um dos braços e o levou para cima, ao quarto, aonde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando o filho?
Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia, alguém que ousou confrontar reis, desafiar falsos profetas e orar para que Deus trouxesse avivamento em Israel. No entanto, Elias também enfrentou momentos de profundo cansaço e desânimo, aqui como muitos de nós hoje. Elias passou por tempos de vitória e tempos de crise, mas em tudo, Deus estava com ele, renovando suas forças e cumprindo o seu propósito. Aqui nós vemos a história do profeta Elias, um homem de Deus, a quem Deus, ele falava com Deus, ele orava e Deus respondia. Ele dizia para o morto que ele revivesse, e ele revivia. Ou seja, Deus estava com Elias. Deus falava com Elias. Aquilo que Elias falava e decretava, acontecia. Porque Elias era um homem que andava com Deus. Nós vemos aqui no próximo capítulo 18, versículo 21, que diz assim, ó. Vamos ler juntos comigo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, sigam. Porém o Senhor nada me respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Veja bem, Elias, diante da situação, tanto para desafiar a influência de Jezabel, o reino de Acabe, ele foi um homem naquele tempo que ele desafiou. E hoje nós vemos a deficiência dos homens e das mulheres de Deus sofrendo sofrendo um impacto da colisão espiritual, por não andar com Deus, por não falar com Deus, não ter poder nas suas palavras. Hoje nós estamos falando aqui com homens e mulheres de Deus. Elias aparece na Bíblia de forma inesperada, com uma mensagem clara e corajosa: confrontar a idolatria de Israel e a influência de Jezabel e Acabe. Sua primeira ação foi profetizar uma seca como um juízo de Deus sobre a terra, declarando o poder de Deus sobre a criação. Muitas das vezes, Deus nos chama para sermos vozes proféticas em tempos de escuridão, para confrontar os ídolos modernos e chamar as pessoas de volta à adoração verdadeira. Isso pode trazer uma oposição, mas é um chamado essencial para o avivamento. Sabe, eu e você somos chamados para andar numa revelação profunda com o Espírito Santo. Denunciar o pecado, renunciar às vontades da carne. Deus chamou nós para este tempo, a última chamada, e eu sou ousada em dizer que nós veremos o arrebatamento. Não tenho dúvida disso. Eu e você somos chamados para um avivamento profético, mas um avivamento ele começa primeiro por um arrependimento. Elias, ele confrontava o povo para um arrependimento e deixar os seus deuses. Nós acabamos de ler aqui no capítulo 18, quando Elias confronta o povo: até quando cocheareis? Sabe, o meu intuito nesse vídeo, principalmente do dia de hoje,
é que eu e você possamos tomar posse e encorajar-nos a profetizar e a renunciar às propostas desse mundo. Que eu e você possamos renunciar os altares de Baal, as vontades da carne, renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos aproximar nesse tempo da vontade do Eterno. Eu e você somos chamados para uma posição de avivamento. Em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1, eu quero ler com você. Diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias, ele foi ousado a trazer e a profetizar que eu e você possamos ser fonte da face do Senhor. Para onde pisarmos, temos a autoridade de repreender toda a carnalidade, tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós aprendemos com Elias, além de ser chamados para confrontar a idolatria e o pecado da carne, nós também aprendemos com Elias ser dependentes de Deus no deserto. Nós vemos homens e mulheres de Deus vivendo no deserto e eles literalmente não ficam de passagem. Literalmente eles permanecem no deserto. Porque eu vejo a palavra omissão. Homens e mulheres de Deus sendo omissos para abordar um comportamento e uma roupagem que Deus não se agrada nesse tempo. Então Elias, após anunciar a seca, ele foi levado por Deus ao deserto, onde foi sustentado por corvos e por uma viúva. Esse foi o tempo de dependência total de Deus, onde Elias aprendeu a confiar no Senhor para cada provisão, tanto física quanto espiritual. Eu vejo alguns homens e mulheres de Deus, e eu posso me incluir nessa. Quando passamos pelo deserto, nós não temos a capacidade tanto emocional como psicológica e espiritual para romper o deserto. Deus, ele vai te sustentar no deserto, ele vai te acolher no deserto, ele vai enviar a viúva, ele vai enviar os corvos, ele vai te cuidar, ele vai te proteger. Desde o momento que eu e você estamos alinhados com a vontade dele. Fora isso, eu tenho algo para te dizer. Você vai morrer no deserto. Se você não permanecer firme no propósito daquilo que Deus te ordenou para fazer, isso é um alerta do Senhor nesse tempo. Você vai morrer no deserto. A aplicação para esse tempo é: quando somos chamados por Deus, Ele nos leva em tempos de preparação e dependência, e é necessário. O deserto pode parecer solitário, mas é onde aprendemos a confiar completamente em Deus para sustento e direção. Nós devemos ser baseados na palavra do Senhor, em sua palavra e no seu Espírito. Eu vejo homens e mulheres de Deus correndo atrás do vento, correndo atrás de pessoas, correndo atrás de oportunidades. E Deus está te chamando para um deserto. Ele está te colocando num deserto para te preparar, para que você saiba ser dependente do Senhor. Quando eu e a minha família entramos num período de totalmente dependência emocional, vivendo pela fé, caminhando com Deus, sendo totalmente dependentes do Senhor, nós aprendemos que Deus nos prepara para algo maior. Olha o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. O Senhor vai ordenar a bênção nesse deserto que você está enfrentando. Mas é necessário aprender que você é totalmente dependente de Deus. Amém?
Também no capítulo 17, ali no livro de 1 Reis, nós aprendemos que Elias, ele viveu o milagre da multiplicação. No versículo 16, durante a seca, Elias encontrou uma viúva que estava à beira da morte, mas por sua fé e obediência à palavra de Deus, ela e sua casa foram sustentados com a farinha e azeite que nunca se esgotaram. Deus é capaz de fazer milagres em tempos de escassez. Quando confiamos nele, ele supre nossas necessidades, muitas vezes de formas inesperadas. Isso também nos ensina que nosso chamado impacta a vida de outras pessoas, trazendo a bênção a quem cruza o nosso caminho. Vamos ler juntos? Capítulo 17, do 7 ao 16, nós já lemos, né? Aqui. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali a mulher viúva, apanhando lenha. E ela chamou e disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la. Ele chegou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-los e morreremos. Elias estava num deserto. Talvez você esteja num deserto, seja ele ministerial, espiritual, conjugal, familiar. Não perca a oportunidade de ser usado por Deus. Deus, ele traz a provisão que ele tem dado a você para que ela se multiplique também na vida de outras pessoas. Eu e você precisamos ser transbordante na vida de pessoas nesse tempo. Ali fala: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquela mulher, ela viveu o avivamento na casa dela, ela e o filho dela. Oh glória, oh aleluia. O fogo do avivamento no Monte Carmelo. 1 Reis capítulo 18, versículo 16 ao 40. Elias desafiou os profetas de Baal para mostrar ao povo de Israel quem era o verdadeiro Deus. Após horas de tentativa fracassadas dos falsos profetas, Elias orou e o fogo de Deus caiu, consumindo o sacrifício e provando que só o Senhor é Deus. Para vermos o avivamento, precisamos ser ousados em nossa fé. O confronto com ídolos modernos é necessário para que o fogo de Deus caia e o coração do povo volte para ele. Isso exige coragem, fé e dependência do poder de Deus. Oh, aleluia! O capítulo 18 do 1 Reis, versículo 37 diz assim: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e o que fazes o coração deles voltar para ti. Essa prova, esse deserto, o teu chamado vai servir para que muitas pessoas voltem ao coração do Pai. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos, para operar e fazer através das nossas vidas. Sabe? Deus, ele é mais que abundante. Esse deserto na tua vida, ele vai acabar. E eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os profetas desse tempo, sobre os homens e mulheres de Deus, que nós devemos sim permanecer firmes na palavra do Senhor, firmes no projeto original de Deus, e que as coisas desse mundo não nos venham nos afastar daquilo que é o real propósito de Deus, que é proclamar o Evangelho, que é o arrependimento de almas.
Amém? A vida de Elias nos ensina que o caminho do profeta de Deus envolve tanto vitórias poderosas quanto momentos de crise e exaustão. Mas em todas as fases, Deus está presente para sustentar, renovar e nos guiar. Não importa o quão cansados possamos estar, Deus tem um propósito maior através desse deserto que você está enfrentando. Amém? E eu tenho certeza que Ele vai te fortalecer para que você cumpra Ele. Assim como foi na vida de Elias, assim como está sendo na minha, assim também vai ser na sua. Amém? Se você está cansado e desanimado, eu quero orar por você. Que eu e você possamos deixar na cruz, deixar com Jesus Cristo, com seu Espírito, todo o nosso cansaço. A Bíblia fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Amém? Então eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar, Senhor, por cada um, Pai, que está vendo esse vídeo devocional hoje. Por cada filho teu, Senhor Deus, que está enfrentando uma batalha espiritual, que está sentindo cansaço, tanto no seu físico, como no seu emocional, como no seu espiritual, Deus. Fortalece ele, que o propósito dele, que esse deserto, Senhor Deus, sirva também para que muitos sejam alcançados, sejam, Pai, ativados, sejam multiplicados, Senhor Deus, em todas as esferas, Pai, em nome de Jesus. E que não venha, Pai, mais nenhum ser omisso, nenhum sacerdote omisso, Pai, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum filho, Senhor, aonde eles estiverem, em todas as esferas, Pai, tanto, Senhor Deus, os seus trabalhos, as suas igrejas, os 5 ministérios, Senhor, que venha ser, Pai, em nome de Jesus, falido, descartado, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém? Toda preparação exige de nós um processo. E sobre a tua vida e sobre a tua casa não será diferente. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo devocional, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima.